A paz de Deus, toda querida irmandade, um bom dia, meu seguidor. Muita honra, nosso Pai que estás no céu. Estou gravando mais um testemunho que o Senhor nosso Deus me trouxe em frente. Muito gratificante a Deus esse testemunho. Glória a Deus nas alturas do céu. Isso aqui, meus irmãos, vou fechar aqui. Meus irmãos, uns anos atrás, isso já tem bastante tempo, isso foi no início da obra de Deus aqui, meus irmãos. Não tinha ainda nenhuma sala de oração. A gente alugava numa rua, quando o dono pedia aquela casa, a gente alugava outra. Santo é o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, eu me lembro que foi no primeiro batismo que teve, aonde que eu batizei também naquele dia, foi no Rio, serviço de santo batismo. Aleluia, Jesus. E esse dia Deus chamou 8 almas, aonde que o operador da nossa cidade também Deus chamou naquele dia. E juntamente com nós, que batizou, obedeceu a Deus uma serva de Deus que era a irmã da esposa do cooperador. Eles faziam culto, atendiam os irmãos da cidade de Francisco Sá. Eles iam lá na casa do servo de Deus, faziam culto, atendia culto de vez em quando. E aquela irmã, sempre ela ia nos cultos de evangelização dentro da casa do servo de Deus, que hoje atende a obra de Deus, aqui nessa localidade. Irmãos, enquanto era só os cultos de evangelização, que ela ia com visita, o esposo não importava não. Às vezes até ele também ia no culto, achando que era só uma coisa por um acaso. Mas esse dia que Deus, primeiro batismo que teve aqui no Rio, esse dia que nós obedecemos a Deus, teve santo batismo, essa irmã obedeceu a Deus. E a partir daquele dia, foi uma vivência muito grande com aquele moço, marido dela, aquele senhor, tirou o sossego da serva de Deus. Não deixou ela ir mais nos cultos. Ele queimou o véu dela, queimou a Bíblia. Aleluia, Jesus. Queria tirar a vida dela. Atirou dentro de casa, que cobriu a casa toda de fumaça, que ele tinha uma polveira, e tacou fogo. Santo é o nome do Senhor, para ver se acertava ela, e Deus guardou ela. Santo é o nome do Senhor. Muita luta. Alamassalai, Jesus. Isso foi muito tempo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Às vezes tinha culto, porque a irmã dela morava, era vizinha dela lá. E quando tinha culto, ainda mais nas ondas rurais, assim, tem hora que, até dentro da nossa casa, conforme a quantidade de pessoas que Deus chama para vir, de convidado e irmandade, a gente manda dirigir o culto pelo lado de fora, quintal. Então isso era um incomodo muito grande, que a serva de Deus não podia ficar nem no quintal do lado de fora para ouvir os louvores. Ai, Jesus. Uma luta muito grande. E quando foi um dia, veio uma serva de Deus, 2 irmãs de São Paulo, que elas sempre vinham aqui, no início da obra de Deus, elas vinham e faziam visita com nós. A gente conhece todo mundo do lugar, aí nas zonas rurais. Ali, irmãos, elas ficaram sabendo dessa situação e elas vieram pela palavra de Deus, santo é o nome do Senhor, nessa missão aqui.
Aleluia. Aí passado bastante tempo isso aí. O que acontece? Elas me chamou para mim ir com elas na casa dessa irmã. Eu falei, olha, vocês estão cutucando onça com uma vara curta, estranha, essa coisa. Ó, ele já queria fazer um mal, a própria esposa não vive bem por causa do evangelho, da palavra de Deus que ela batizou. Imagina nós chegar lá. Eles não gostam de crente, não querem nem ver. Glória a Deus. Mas eu não gosto de afoitar assim, não. Mas elas insistiu muito, eu falei, então vamos orar primeiro. Aleluia, Jesus. Vamos pedir a direção de Deus, pedir ao Senhor Jesus a proteção divina, o Senhor enviar um anjo na nossa frente, planar todos os nossos caminhos, para nós chegar lá, ou que não acha ele, ou que se achar ele, o Senhor não deixar ele manifestar nada. Deus não é de deixar. Aquele clima tão pesado. E nós vai cantando hino, é longe para nós ir, tudo a pés. Antigamente a gente não tinha nem uma bicicleta. Longe. Aí nós saímos. Vamos. Pegamos nossa bolsa com nossa inário, oramos a Deus primeiro, com a fé que Deus ia fazer uma obra, como Deus fez. E quando nós estávamos perto de chegar, do alto, irmãos, que a casa ficava assim num lugar bem plano, mas tinha uma ladeira bem alta, que de lá dessa ladeira a gente avistava tudo que estava acontecendo lá embaixo, se tinha alguém saindo de casa, se estava chegando, alguma coisa, dava para avistar. Uma vizinhança, tinha bastante vizinhos, Santo Senhor. Na nossa laia, Jesus. Primeira coisa que nós avistou de lá da montanha, do lugar bem alto, que nós ia descer a rampa para chegar, nós avistamos, glória a Jesus, ele, um embornalinho de um lado, vindo para cá para o povoado, já em outra estrada. Porque aqui nós fomos, olha como que Deus cria caminho na vida da gente. Nós fomos por cá. E a estrada que ele ia passar, já atravessava o rio, para vir para cá, já era em outro caminho. Daquele caminho que nós fomos, dava para ir até carro lá na casa dele. Glória a Deus nas alturas do céu. Aí nós já vimos ele descendo com o bornalinho de um lado, já pegando aí dentro das roças dele, era a época de plantação, mas tudo pequenininha. Santo é o nome do Senhor, estava tudo planinho ainda, as plantas tudo pequenininhas. E nós vimos ele descendo, já perto de um rio. Aleluia, Jesus. Falei, irmãs do céu, ó o seu Antônio, ó ele já está indo lá para o povoado, santo é o nome do Senhor, lá para a nossa cidade lá, ó. Graças a Deus, ou que não seja para cá, mas tinha comércio também perto. Tinha um moço que tinha uma venda, vendia de tudo. Glória a Deus nas alturas do céu. Inclusive esse pessoal da roça comprava o que comer, era mais na mão desse moço que tinha um mercadinho lá na roça, vendia de tudo. Principalmente das pessoas que atravessavam Gurutuba para vir para cá, para o povoado, para comprar as coisas. Ainda que para eles atravessavam também para chegar até lá na casa desse Senhor. Eu falei, vamos acelerar, vamos fazer aquilo que Deus ordena. Nós não faz nada, quem faz é Deus mesmo. E é rapidinho, só para nós dar uma saudação para a serva de Deus e orar a Deus, que eu creio que a partir de hoje Deus vai pôr um ponto final nisso aí, em nome do Senhor Jesus. Anaia, Jesus, vamos cantando o hino. Eu sinto Deus para contar essa obra, meus irmãos. Lamaia, ia cantar Jesus. Aleluia. Quando nós pisou nosso pé dentro daquela sala, antigamente o povo fazia as casas, tudo com um batente, numa altura terrível, que nós precisávamos erguer a perna para passar para dentro daquela sala. Nós já entramos na comunhão. E já
todas três de uma forma só. A paz de Deus esteja nessa casa. Lamassalai, a serva de Deus saindo da cozinha, selou com amém. E veio e nós saudou, abraçamos, e chorou muito na presença de Deus. E falou, é Deus purinho, que o valentão saiu daqui agora. Eu falei, nós avistamos. Ô irmã, você deu sorte, que se ele acha vocês aqui, ou se vocês achassem ele aqui. Eu falei, mas Deus não deixa, ele não é mais do que Deus. O que está nele não é mais do que Deus. É por isso que nós não achamos ele. É porque Deus tem obra para fazer aqui. E ali, meus irmãos, nós não esperou nem um café. Nós já logo reuniu, glória a Deus, a serva de Deus estava com 2 véus, emprestou para ela um que o dela ele tinha queimado. Santo é o Senhor, queimou o inário, queimou a Bíblia, acabou com... Mas só que o que tem dentro do coração dela e a mente, o adversário não tirou não. Tocou nas coisas que ele podia fazer, mas a alma, quem é ele? Santo é o nome do Senhor. E ali, irmãos, nós oramos. Eu lembro que nós deixamos umas 2 ou 3 orações. E em cada oração nós pedimos o Senhor Jesus para fazer uma faxina espiritual. Eu sei de mim que Deus me deu de eu orar lá também. E o Senhor Jesus para repreender toda a seta maligna. Aqueles espíritos que estavam atrapalhando, usando aquele homem para tirar a paz da serva de Deus, que se ele não queria nada com as coisas de Deus, para deixar a serva de Deus em paz, e pedir o Senhor Jesus para fazer uma faxina, viu o anjo do céu para fazer uma faxina com uma vassoura de fogo nos 4 cantos daquela casa. Glória a Deus. E nós saímos dali leve na presença de Deus, que estava um peso muito grande para nós chegar até lá. O Senhor Jesus abençoou nós, deixamos a serva de Deus feliz, santo é o nome do Senhor, e viemos embora. A partir daquele dia que aquele homem pôs os pés naquela casa, daquela ainda que foi comprar alguma coisa para comer, trazer para casa, que ele voltou, nunca mais ele impediu a serva de Deus. Santo é o nome do Senhor. Por resumir, meus irmãos, para o vídeo não ficar extenso. Pelo contrário, Amassalai Jesus, ele fazia tudo para ela vir para a igreja. É porque é longe, irmãos, para vir tinha que vir para dormir. Dia de culto tinha que procurar a casa da irmã dela para dormir. E eles eram um povo muito apegado com as coisas. Tinham aqui umas criaçãozinhas, tinha um gado, tinha umas criaçãozinhas, porco, galinha. Então eles ficavam apegados naquilo ali para não vir. Glória a Deus nas alturas do céu, os cultos. Porque antigamente os cultos aqui era 2 horas da tarde. Mas um espaço de tempo, Deus preparou que os cultos passou por ser à noite. E nessa época os cultos já era à noite. Já não tinha como ela vir constantemente nos cultos. Mas Deus provou ele com uma enfermidade. E ele veio pela dor também. Por esse caminho santo, serve a Deus, santo é o nome do Senhor. Mas sabe o que é uma cera? E virou uma cera com todo mundo, com os crentes, precisava de ver. Meus irmãos, até as pessoas que ainda não servem a Deus, que tem muitas pessoas delicadas, entendidas, porque Deus deixou todos com a vontade livre. Tem pessoas que para eles já está bom aonde que eles estão, mas com muita educação, sabe tratar todo mundo. Achava ruim com ele, falava, moço, como é que você maltrata a sua esposa desse jeito? Santo é o nome do Senhor, porque está indo para o lado do bem, está indo servir a Deus. E ainda falava para ele, os pais de famílias, que era casado, os casais, lá, minha esposa for para a igreja, que ter pessoa para falar com nós. Eu falava, eu nunca vou ser crente, mas se a minha esposa querer ser crente, nunca põe a mão, não impeço não, santo é o Senhor. Sentia muita dó dela. Mas ele pagou tudo, irmãos. Santo é o Senhor. Ele pagou. Porque a alma dele também pertencia a Deus. E ele veio pela dor.
E a esposa não, ela veio pelo amor. O Senhor Jesus chamou, né? Glória a Deus nas alturas do céu. Ela obedeceu a Deus e ele impediu ela muito tempo. Até que chegou esse dia, que ninguém ia lá, assim, de qualquer forma, de maneira nenhuma. Até para saudar ela, não podia saudar com a paz de Deus. Se eu estivesse perto, não saudasse, não, que o pau quebrava, ele não admitia. Era a mesma coisa comprar uma briga. Mas aquele espírito foi expulso naquele dia, no nome do Senhor Jesus. Lamassalaia, Jesus Santo é o nome do Senhor. A alma que pertence a Deus, meus irmãos. Glória a Deus nas alturas do céu. Não tem nada que impede de servir a Deus. Nem a esposa, nem o esposo. Porque, na verdade, talvez o esposo tenha uma boa condição, tem condição de dar um bom calçado para a esposa, um vestido bonito, dar ela todo o conforto, um carro do ano, alguma coisa. Mas a salvação não. A salvação ela é individual. É só aquele que morreu na cruz do Carvalho para dar a nós o direito da vida eterna. Quem morreu na cruz por nós foi o Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Por isso que nós não podemos estar colocando fardo pesado nas costas dos outros. E nem criticando aquele, nem aquela. Às vezes olhando a fraqueza do outro. Santo é o nome do Senhor. No lugar da gente apontar nossos irmãos, a falha uns aos outros, nós vamos orar por eles, porque ninguém aqui na terra deu a vida por nós, não. Santo é o nome do Senhor. Nós temos que honrar a Deus todos os momentos da nossa vida. Mas perfeito é só o Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu, santo é o nome do Senhor. Tem muitos que falam com a gente, irmãos, que jogam na cara da gente. Eu podia ir para a igreja, mas fulano tá lá e fulano tá fazendo isso, fazendo aquilo. Falei, problema dele, que faz dela, faz alguma coisa. Santo é o nome do Senhor, não sirvo o homem na terra, eu sirvo o Senhor Jesus. Nós honra o ministério do Senhor nosso Deus, nossos irmãos, respeita todos, os nossos semelhantes, os nossos amigos, muita honra, muito respeito, glória a Deus. Eu sei de mim que a minha pessoa sou assim. Respeito todo mundo, a religião de todo mundo, santo é o nome do Senhor, porque, na verdade, meus irmãos, eu vim pela dor, eu era muito ignorante. Santo é o Senhor, Cordeiro de Deus, não assim para desconcordar com as pessoas, mas querer, eu falava direto, nunca vou ser crente, aqui tá bom, onde que eu tô tá bom, mas eu vim pela dor. Glória a Deus nas alturas do céu, só encontrei solução no Senhor Jesus, e nas orações dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu, não só da congregação. Inclusive, a primeira igreja que eu pedi oração foi uma igreja que, na parte do que eu estava passando, foi uma outra denominação. Servo de Deus, eu pedi oração e já comecei a ver o operar de Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, nosso Deus, ele é um só. Glória a Deus. Fica onde que Deus te colocou. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Cordeiro. Está servindo a Deus em novidade de vida? Glória a Deus. O Senhor tem um povo aqui na terra, escolhido de Deus, que serve a Deus, limpo de mão e puro de coração. Santo é o nome do Senhor. Serve a Deus sem fazer exceção de ninguém. É isso que Deus quer de nós. Santo é o nome do Senhor. Um dia, meus irmãos, Deus me deu a graça de visitar uma casa que o adversário estava lá dentro. Deus me mandou lá para desmanchar o ninho do adversário. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas aquela pessoa estava seguro na praca. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Não deixou, santo é o nome do Cordeiro, a minha comunhão entrar dentro daquela casa. Santo é o nome do Senhor. Mas está escrito na palavra de Deus assim, irmãos, que quando recusa, nós vai fazer aquilo que Deus manda. Se foi recusado, sacode até a poeira do seu sapato. Lá na salaia, Jesus, permissão de Deus, irmãos.
que nem todos, glória a Deus, têm a nossa fé, a mesma fé que nós temos. Por isso, irmãos, e essa pessoa sofreu muito e está sofrendo até hoje. Glória a Deus. O inimigo destruiu o lar. Acabou com o casamento. Santo é o nome do Senhor. Por causa de uma coisa que o esposo ponhou praticamente, desfez da companheira e ponhou uma coisa lá, praticamente no lixo. Um espírito imundo. E pôs para pôr a serva, aquela irmã, numa situação difícil. Santo é o nome do Senhor. Mas correu. Então, glória a Deus nas alturas do céu. Deus só permita de entrar aonde que tem lugar para o Senhor entrar. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Fiquei em paz com a minha consciência limpa, graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mas eu vi a consequência, muitos anos de sofrimento. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu. E essa pessoa já foi crente e saiu dos caminhos do Senhor, mas tem um desejo de voltar para a casa de Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus pode fazer uma grande obra na vida dele, que nunca é tarde. Glória a Deus. A esposa está numa situação difícil. Ela deu mal de Alzheimer e adversário em tudo destruiu. Santo é o nome do Senhor. Mas bem-aventurado é você, irmã, você ouvinte, que dá ouvido à voz do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Que não desfaça, não desfaz das coisas sagradas, santa do Senhor nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. Porque muitas das vezes perde as bênçãos do Senhor. Irmãos, eu vou resumir. Mas um dia, meus irmãos, eu estava vindo da fazenda que eu trabalhava e eu deparei com uma serva de Deus. Eu vim de manhã. Nessa época os cultos eram 2h da tarde. Já tinha a igrejinha. E eu vim para limpar a igreja. Santo é o nome do Senhor. Um dia antes. Glória a Deus. Serva de Deus. Ela era de outra denominação. Sentadinha, irmãos. Na calçada. Aleluia, Jesus. Deus tocou no coração dela. A irmã Maria vai passar. Aleluia. Ela sempre vai de manhã para limpar a igreja. Ela estava com uma dor, irmãos, em cima dos peitos, muito forte. Essa é uma pessoa de classe média, uma pessoa que tinha conforto material. Ela era uma cara serva de Deus. Santo é o nome do Senhor. Ela parou e veio mancando com a mão assim, bem devagarinho, e falou: irmã, eu não vou parar você para você vir aqui, mas a minha fé vai alcançar, irmã Maria. Você está indo limpar a igreja, mas você lá na igreja, você pede a Deus por mim, porque não estou passando bem, com a dor muito forte em cima do peito. Alamasalaia, Jesus. Irmãos, antes de eu limpar a igreja, eu costumo orar antes ou depois. Ou que eu oro a hora para mim começar, ou que eu oro a hora que for terminar de orar, de terminar a limpeza. Falei, eu vou orar logo que a irmã está passando mal, já apresento ela nas mãos de Deus. Orei a Deus e pedi ao Senhor Jesus para enviar o anjo da cura lá na Salaia. E naquela hora o Senhor enviou o anjo da cura na casa da serva de Deus e libertou ela. O nome de Deus está sendo glorificado no meu canal da YouTube. Não fez exceção. Não olhou para a placa da igreja. Olhou para Jesus Cristo, que nós servamos só Deus. E o Senhor Jesus libertou a serva de Deus, irmãos. Quando eu voltei, Anaia cantar, ela já estava liberta pela honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ela confessou comigo: a irmã, a hora que você prostou para orar, o anjo do Senhor veio aqui e tirou todas as dores. Oh, glória a Deus nas alturas do céu. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Vamos servir a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos olhar só para Jesus Cristo, o nosso Senhor que deu a vida por nós. Glória a Deus, que está intercedendo por nós todos os momentos da nossa vida. Está intercedendo por mim, intercedendo pelo serva de Deus, os ouvintes do canal do YouTube. Glória a Deus nas alturas do céu. A linhagem que Deus tomou. Santo é o nome do Senhor. Agradeça a Deus por tudo, por essa força e liberdade de contar esse testemunho lindo, maravilhoso, muito gratificante a Deus.
Glória a Deus nas alturas do céu. A Irmandade fique com Deus. Até o próximo vídeo. Glória a Deus. Até mais.